Quando a Isabel Stilwell fez-me o favor de convidar aqui a poder aproveitar este momento para dizer algumas palavras, ela foi muito delicada e muito simpática e disse: isto é só um romance, não é um livro de história, quer dizer... enfim, falámos sobre isso e acho que vale a pena, a propósito dessa conversa que tivemos, dizer aqui algumas palavras. Geralmente, quando se confronta um romancista de tema histórico com um historiador académico, um historiador universitário, quando há esse confronto, espera-se do historiador universitário, do historiador académico, uma espécie de certificação ou caução do romance histórico, como se fosse possível dizer que é ficção, mas era assim, era verdade, quer dizer... e o romancista, por vezes, tenta defender-se dizendo: bem, isto não é a história que o senhor faz, mas... dizem isso simpaticamente, como é óbvio, mas ajuda as pessoas a interessar-se pela história que faz, portanto, não leva a mal, quer dizer, nós também estarmos a fazer história. E, portanto, há esta relação em que o historiador aparece como um juiz, quer dizer, de um tribunal que diz que vai pronunciar uma sentença sobre o romancista, e que o romancista aparece como divulgador, como alguém que aproveita aquilo que os historiadores fazem, dá-lhe um outro tratamento e chega a mais público. Eu creio, enfim, com todo o respeito por estas atitudes, eu creio que é possível ir para além disso, isto é, e conceber a relação entre o romance histórico, o romance tema histórico, e a história académica de uma outra maneira, se quiserem até de uma maneira mais complicada e mais interessante também para ambos os lados. E é essa pequena história, sem querer ser demasiado longo, que aqui me propunha fazer. E o meu ponto de partida é lembrar que a história académica e a ficção histórica, tal como nós as conhecemos, como géneros contemporâneos, se desenvolveram ao mesmo tempo e em articulação desde o século XIX. Houve historiadores que fizeram história com uma dimensão, que eu diria, romanesca, aproveitando técnicas desenvolvidas pelos romancistas, ou às vezes até desenvolvendo técnicas que depois foram usadas pelos romancistas. Em Portugal, o caso de Oliveira Martins. Em França, um caso de um grande historiador, Jules Michelet, que dá à história que faz a força daquilo que nós hoje associamos à grande ficção e até uma espécie de folhetim. Basta ler a história dele da Revolução Francesa. Historiadores aspiraram ao romanesco, mas também muitos romancistas, mantendo-se dentro da esfera do romance, aspiraram a fazer história. É o caso dos grandes romancistas realistas. Em Portugal, por exemplo, é Essa de Queiroz. E os seus émulos da época, que hoje já não lemos, mas que eram importantes. E queriam fazer a história de uma época, através de uma série de personagens. Em França, que é o modelo destas correntes que depois chegam cá, Balzac. Ou Émile Zola, a história de uma família no Império. E a verdade é que eles eram lidos como fontes históricas. Karl Marx, por exemplo, dava muita importância a estes romancistas como uma fonte de história, quer dizer, isto é, como uma fonte de história contemporânea. E eles próprios o faziam com essa consciência, com enormes escrúpulos, documentavam-se, estudavam, investigavam, faziam todos aqueles percursos do historiador, faziam fichas, etc., para fazerem depois as suas construções históricas. Portanto, temos historiadores que fazem história como se fosse romance, e temos romancistas que fazem romances como se fosse história, ao mesmo tempo, nas mesmas épocas, com um enorme prestígio e com enormes audiências. Mas temos mais do que isso. Temos historiadores que faziam história e também escreveram romances históricos. O caso de Alexandre Herculano fez a história de Portugal, mas também as lendas e as narrativas, o Bobo e por aí fora. Fez as duas coisas. E temos romancistas que
que também faziam história. Camilo Castelo Branco. O Eusébio Macário, se vocês sabem, aquilo é uma novela, mas antes vem uma série de estudos históricos mesmo, quer dizer, Camilo era um dos grandes eruditos portugueses sobre o século XVIII, sabia mais, provavelmente, quase todos os historiadores juntos sobre aquela época, tinha um conhecimento enciclopédico da literatura, dos costumes, das genealogias da época, e, portanto, dedicava-se também a fazer as suas investigações e os seus ensaios eruditos. Portanto, repito, historiadores que faziam romances históricos, e romancistas que faziam história erudita, como Camilo. Portanto, isto dá-vos a ideia desta enorme ligação entre a ficção e a ficção histórica e a história académica, e que, no caso português, ainda é mais reforçado pelo facto de a palavra história querer dizer tanto a história no sentido o estudo do passado, de acordo com determinadas regras de investigação, como contar uma história. Isto é, uma história, uma intriga, uma ficção. Quer dizer, a palavra tem esses dois sentidos. E aquilo que nós percebemos desta contiguidade, deste desenvolvimento em articulação da história e do romance, e mesmo do romance histórico, é as imensas técnicas que foram sendo desenvolvidas e que são quase comuns, e que já aqui referi, que são quase comuns às duas maneiras de usar o passado. A arte da narrativa, a sequência, a descrição, a caracterização. Os romancistas fazem, os historiadores também fazem. Umas vezes melhor, outras vezes pior. Quer os romancistas, quer os historiadores. Quer dizer. Porque aquilo que nós temos subjacente a este trabalho é fundamentalmente um trabalho de rigor e de imaginação nos dois casos. O historiador, e agora falando pelos historiadores, o historiador académico também usa o que são vestígios do passado. Não tem acesso ao passado. Nós, os romancistas, não... Nós às vezes dizemos aos romancistas, mas como é que sabe? Mas nós também não sabemos, quer dizer... Nós também não sabemos, quer dizer, nós temos restos do passado. E digamos que aquilo que nos diferencia é o uso da imaginação para, a partir desses restos, produzir um conhecimento que é um conhecimento que nos faz refletir e que é um conhecimento que nos entretém também. E cada um desenvolve técnicas dentro de determinados limites para convencer o seu leitor. E um leitor, obviamente, de um romance, convence de uma maneira diferente de um leitor de um ensaio ou de uma monografia que se convence de outra maneira, que está à espera de outras coisas. Provavelmente, um romancista surpreenderá o seu leitor se introduzir notas de rodapé, a menos que seja o David Foster Wallace, que fazia isso com imensas notas de rodapé, e provavelmente um historiador académico surpreenderia o seu leitor se de repente se pusesse ali a imaginar um diálogo em relação ao qual não tem documentação. Mas, portanto, os leitores sabem perfeitamente, não vale a pena fazer grandes teorias sobre isso, os leitores sabem perfeitamente distinguir os géneros. Já às vezes dizem, não sabem perfeitamente, as pessoas sabem distinguir os géneros, e o mesmo leitor, obviamente, é um leitor que lê um livro de história e lê um livro de história académica, uma monografia, e lê um romance histórico e sabe o que é que está a ler, quer dizer, sabe distinguir, e portanto, tanto para um como para o outro, sabe que são perante exercícios que têm mais ou menos um ponto de partida semelhante, isto é, aqueles restos do passado, aqueles restos documentais do passado, sob várias formas, desde fontes administrativas, fontes narrativas, fontes literárias, de todo o género de fontes preservadas e arquivos, fontes publicadas, e que nós usamos para construir teorias, explicações, mas também novelas, romances e outras formas de envolver o público. Portanto, temos a história, o passado, a história no sentido do passado, nunca foi, obviamente, matéria exclusiva
de uma disciplina académica. A história foi sempre feita de muitas maneiras, por muita gente, e se eu agora estamos a falar do romance histórico, é porque outros géneros ditos históricos já hoje não são tão praticados. Por exemplo, no século XIX, e tal como no século XVIII, um dos grandes géneros que era fundamental e que introduziu muitas pessoas na história era a pintura histórica, que era extraordinariamente valorizada nas academias. Isto é, a representação de cenas históricas pelos pintores, que era fundamental. E eles também, o pintor também se documentava como se fosse um arqueólogo, sob os panos, os instrumentos, o tipo as indumentárias, tudo aquilo era estudado. Basta ver o José Malhoa, que fazia pintura histórica, como uma grande parte dos pintores académicos do princípio do século XX, fazia imenso trabalho de investigação para aquilo estar tudo certinho, que era para ninguém devia dizer esta cor, mas esta cor não existia no século XV, ou esta cor não, ou este tipo de vestimenta não existia no século XVII. E eles trabalhavam imenso para conseguir essa exatidão. No entanto, é verdade, a partir de uma determinada altura, a história académica e a ficção histórica separam-se. Uma separação e até um contraste. Os historiadores quiseram... aliás, isso coincide exatamente com essa pretensão dos historiadores renunciarem à narrativa e passarem a aspirar a teorias do passado em que fica mal parecer que se está a contar uma história. Portanto, e para ganharem esse carisma científico, renunciaram e renunciam, portanto, a todas e qualquer aspecto do seu trabalho que os possa aproximar da ficção. Mas, curiosamente, esta renúncia da narrativa aconteceu também na ficção contemporânea. Portanto, mais uma vez, uma coisa articulada. Isto é uma parte, como vocês sabem, ou talvez não saibam, porque se poupam a esse género de frequentar esse género de exercícios. Há uma parte da ficção que tem, hoje em dia, ou de ficcionistas, que tem horror à narrativa, horror às histórias. Eu contar uma história, isso é a última coisa que eu podia contar. Eu faço literatura, não conto história, quer dizer, não conto histórias. Curiosamente, o romance histórico manteve, precisamente, e acho que a popularidade do romance histórico vem, obviamente, do interesse que as pessoas têm sempre pelo passado, das ótimas histórias que existem no passado e que ninguém se atreveria a inventar porque ninguém acreditaria nelas, mas e aqueles personagens que existem, mas também disto. Isto é o romance histórico como género e praticado em muitos países com muito sucesso, na Inglaterra, em França, por exemplo, continuamente, manteve o gosto de contar histórias com personagens e o público leitor gostou sempre disso. E o que aconteceu foi, nos últimos anos, um investimento intelectual forte em termos de romance histórico, que deram produtos como As Benevolentes, do Jonathan Littell, uma ficção sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, que foi prémio Goncourt em França em 2006, e que pôs os historiadores a discutir o romance. Obviamente todos a mordiscarem e a raivarem em relação ao romance, etc. Mas porquê? Porque verdadeiramente aquilo impressionou muita gente e houve muita gente que diz foi só depois de ler, tinha já lido uma quantidade enorme de livros de história sobre o regime nazi e a Segunda Guerra Mundial, nunca tinha percebido nada e ao ler este romance foi pela primeira vez que eu percebi. E isso, obviamente... E depois os historiadores não podem dizer aquilo era um trabalho fácil. Não, aquilo era um tijolo gigantesco, quase 800 páginas, muito mais difícil que qualquer livro de história, e mais sofisticado e mais complicado, mas as pessoas sentiram que ali tinham percebido muito mais do que podiam ter compreendido através de uma monografia feita por um historiador. Para não falar também do Wolf Hall, o romance da Hilary Mantel, também premiadíssima em Inglaterra, sobre o Thomas Cromwell e o Henrique VIII, e que mais uma vez levou, incluindo a mim, aqui também me confesso, um colega meu tinha dito, has de ler aquele Wolf Hall da Hilary Mantel, que aquilo é mesmo bom. Eu devo confessar, não acreditei, mas finalmente convencido, vou experimentar só para dizer, eu vi aquilo é uma porcaria, só para poder dizer isso dessa maneira, e fiquei rendido.
e fiquei rendido, quer dizer, li aquilo tudo de uma ponta à outra e disse bem, e fiquei cheio de inveja, disse, é melhor a gente não... Como é, quer dizer, mas é verdade, o romance deu para alguém conseguir explorar os materiais históricos e a história de uma maneira que, muito provavelmente, muito poucos historiadores poderiam com aquela força. Portanto, a questão para os historiadores não é presidirem, como se estivessem num tribunal, sobre o que os outros autores fazem sobre o passado, mas é compreender que a história pode ser feita de muitas maneiras, que os materiais históricos podem servir para muitos exercícios intelectuais e que, quando são bem feitos, são válidos e legítimos dentro dos campos em que se situam. Portanto, não interessa discutir legitimidades em abstrato. Não interessa dizer, não, isto não corresponde, ou está mais ou menos. Quer dizer, não é isso que me parece que está em causa. Aquilo que interessa, creio, do ponto de vista do leitor, é se, como em relação a qualquer outro livro, romance histórico ou não romance histórico, é se fica a saber alguma coisa. E quando eu digo fica a saber, é se foi levado a pensar em alguma coisa que, sem ter lido o livro, não teria pensado. Isso é verdade para todo e qualquer livro. Quer dizer, eu li este livro, isto levou-me a pensar, levou-me a refletir, levou-me a imaginar qualquer coisa que eu, sem ter o livro, não teria lá ido, não teria percebido. Desde tipo informação até um certo estado de espírito. E depois, claro, se durante o tempo da leitura esteve envolvido, esteve entretido, ou esteve ali historicamente maçado a ver que ainda faltam 100 páginas, ainda faltam 50 páginas, isto nunca mais acaba, etc, etc, mas agora vou comprar isto é não sei quantos euros, ou talvez isto melhor para o fim. Quer dizer, portanto, esses são os dois critérios, mas para qualquer livro, basicamente. Quer dizer, eu fiquei a saber mais alguma coisa e foi bom ler aquele livro. Isso é verdade para o romance histórico, é verdade para o ensaio histórico, este teste aos livros. Em relação ao romance a Isabel foi muito simpática e disse-me, se quiser não falo do livro, quer dizer, que era para me deixar para uma escapatória, quer dizer, não fosse eu ficar embaraçado. Não, mas eu vou falar do livro, quer dizer, eu vou falar do livro com todo gosto, portanto não vou fazer esta conversa assim um bocadinho mais geral. Eu acho que aqui, com este livro da Ínclita Geração, eu acho que ficam a saber, porque a Isabel Stilwell investigou, tem lá a bibliografia, mas é lendo o livro que se percebe que aquela bibliografia foi usada. Tem cuidados, é um romance feito com cuidados, com muito cuidado. Nas notas finais sobre os personagens, em que distingue o que está documentado daquilo que ela imaginou. Diz lá, portanto, tem ali as regras do jogo, quer dizer, o leitor, isso é uma das coisas que às vezes acontece para quem lê o romance histórico, é dizer, mas era mesmo, será que esta personagem existiu, não existiu? E, portanto, ela tem ali a chave, digamos, para quem não é... ela tem... este é um romance que... e os outros romances da Isabel Stilwell que eu conheço, como a Dona Amélia, que mostra respeito pelo trabalho dos historiadores académicos. Ela respeita, quer dizer, ele tem apreço, digamos assim, quer dizer, sabe porquê, mas tem esse apreço. Aquilo que faz, aliás, a ficção histórica é muitíssimo variada, quer dizer, nós podemos ter desde uma intriga, uma narrativa que tem um cenário histórico, mas que não envolve nem acontecimentos históricos, nem personagens históricos. Portanto, aquilo se me é permitido interpretar, aquilo que a Isabel Stilwell faz é uma dramatização de personagens e de situações históricas. Ela faz a investigação, depois dramatiza e, de facto, é muito... A preocupação aqui, neste livro, é muito patente, é ser muito próximo, quer dizer, é contar mesmo uma história, mas também contar a história, quer dizer, isto é... de uma maneira elegante e a propósito, ir deixando o leitor consciente do que é que se está a passar em termos de no caso deste livro, um panorama histórico extraordinariamente complexo, quer dizer, porque é Portugal, quer dizer, é uma intriga europeia, com personagens europeus e, portanto, até bastante complexa. Não é nada fácil, não é nada fácil contar a história que a Isabel conta neste livro, e ela consegue-o sem nunca ser confusa, muito claro, quando aquilo é muito complicado. Quer dizer, de facto, a história é bastante... Quer dizer, o material é muito complicado, e ela consegue tornar aquilo... A pessoa percebe, Borgonha, a França, todos aqueles pretendentes ao trono da Inglaterra, aqueles vários reis, todos em luta uns com os outros, os vários irmãos da Duquesa de Borgonha, uns com destinos vários, Fernandes, Joões, Pedros, etc. E nunca nos perdemos, quer dizer, e aquilo está feito com muita habilidade
para nos manter aqui, portanto, sim, ficam a saber alguma coisa e certamente ficam a passar, enfim, não preciso dizer, e com certeza que passam um tempo entretido, 28 edições do primeiro livro. Se fosse chato não tinha 28 edições, portanto, isso aí é certo. E o tema quer dizer, quer o da Dona Filipa de Lencastre, quer agora o da Isabel de Borgonha, a ínclita geração. Bem, é um dos grandes temas da história portuguesa. E embora nos últimos tempos tenha havido algumas publicações, o João Paulo Oliveira Costa sobre o Infante Dom Henrique, publicado, aliás, também pela esfera dos livros, a biografia do Dom Duarte, na série dos Reis de Portugal. Eu acho que é um material que não tem sido usado, quer por historiadores, mas em geral por cineastas, por pintores, por romancistas, como podia ser usado. Isto é, por exemplo, a maneira como a Isabel aqui chama a atenção para uma história portuguesa que é também uma história europeia. É algo que, obviamente, um historiador académico também podia fazer imenso com este tema. É um grande tema, Fascinou o Oliveira Martins no fim do século XIX, a ínclita geração. Por exemplo, com os filhos de Dom João I. E fascinou-o tanto que ele foi levado mesmo aos limites do romanesco, até um bocadinho para escândalo do Essa de Queiroz, que numa carta faz-lhe algumas reservas às liberdades que ele acha que o Oliveira Martins tomou em relação ao material. Quando ele diz o Infante Dom Henrique franziu a testa, e ele diz, mas como é que sabes que ele franziu a testa? Estavas lá. Obviamente que isto também pode ser entendido como alguém achar que o outro estava a fazer concorrência desleal. Isto é, atenção, o romancista sou eu, é historiador, quer dizer, não começo a fazer aqui romances. Mas o Oliveira Martins, que teve como projeto, ele morreu e não o pôde fazer uma história de dinastia de Viz, precisamente porque para ele, Oliveira Martins, isto era a grande história de Portugal, isto é a grande história que havia para contar sobre Portugal, e os portugueses era desta dinastia de Viz, isto é, destes príncipes que andaram por toda a Europa e que foram importantes em toda a Europa, numa época de expansão portuguesa, em que esta história deste reino do extremo ocidental era uma história europeia e era uma história fundamental na Europa. E, portanto, eu acho que tem por alguma razão, afastámos desta nossa memória, desta nossa parte da memória, e se o livro da Isabel Stila não tivesse outros méritos, e que tem outros méritos, como eu já referi, teria pelo menos este de hoje ser uma das vias de acesso que alguém que se interesse por estes temas e que queira começar por algum lado, pode ter para entrar neste mundo da dinastia de Viz e deste século XV português, que foi também um século europeu, e fazê-lo, penso, com segurança e também com prazer. Isto é, com o prazer de passar algumas horas, dependendo da disponibilidade e do tempo. Há quem provavelmente consiga ler mais depressa e outros mais devagar. Portanto, acho que temos aqui algo que é um grande trabalho, que tem sido reconhecido pelo público e, portanto, não custa nada, absolutamente nada, a um historiador também fazer esse reconhecimento e dizer well done, quer dizer, ótimo, muito bem, à Isabel. Obrigado pela vossa atenção. Meu pai era formado em História, eu fiz o primeiro ano de História na Faculdade de Letras, depois mudei para a Comunicação Social, mas a verdade é que isto que o professor Rui Ramos estava a dizer da história e das histórias conjuga-se muito dentro daquilo que nós vamos sendo. E o meu pai conseguiu sempre que qualquer pedra, qualquer planta, qualquer coisa tivesse uma história e conseguiu-nos fazer entender que nós éramos uma continuação de alguma coisa que estava para trás e que, sem entender o passado, dificilmente poderíamos viver um presente digno e transformar o presente num futuro melhor,
cada vez melhor. Porque eu sou daqueles otimistas que acham que estamos a progredir para cada vez melhor, apesar destes momentos difíceis de crises económicas, etc. Depois, o professor Rui Ramos, eu sou uma grande admiradora dele, do que ele escreve como historiador. O seu professor disse há bocadinho que há o historiador, há o bom e o mau historiador, há o bom e o mau romancista, e eu acho que se alguma coisa fiz durante estes 7 anos foi ler muitos historiadores e descobrir que não são assim tantos aqueles que são extraordinários ou mesmo bons. E o professor Rui Ramos, eu leio sempre aquilo que ele escreve, não só no âmbito da história, como na Crónica do Expresso, com uma grande admiração pela capacidade que ele tem de ser extremamente clarividente, ao mesmo tempo extremamente corajoso, numa altura em que a história às vezes ficou refém ou da direita ou da esquerda em diferentes momentos, e parece que há às vezes dificuldade em dizer, ser capaz de pensar ao lado das correntes dominantes. E a primeira entrevista que lhe fiz, aliás, foi sobre o 5 de outubro, numa altura em que o discurso foi nas celebrações dos 100 anos do 5 de outubro, e, portanto, tenho admiração não só pela forma como faz história, como pela forma como intervém na nossa história de hoje. Acredito que também, porque acredita que o caminho não é para trás e o caminho é para a frente. E por isso foi um grande risco, porque tive medo que não aceitasse, mas decidi ter essa coragem, e muito obrigada por ter lido o livro e pelas suas palavras. O que eu queria dizer, sobretudo, é que acho que estes momentos, ainda hoje estava a pensar sobre isso, há um sentimento, eu acho que nestes momentos acho que tenho todos os dias um bocadinho, mas nestes momentos tenho sobretudo um enorme sentimento de gratidão. Tenho um sentimento de gratidão para com as pessoas que trabalham comigo, está aqui a Joana Troni e a Ana Cristina e toda a equipa da Esfera. Eu acho que as coisas se fazem em equipa, e é o facto, como o professor dizia ao princípio, da Esfera ser uma equipa pequena e muito eficaz, com que se trabalha, que as coisas resultam. Não tenho dúvida nenhuma que há muita gente que escreve muito bem e publica livros extraordinários, mas que não chegam ao conhecimento dos leitores, porque pura e simplesmente não houve uma promoção, nem um trabalho. E às vezes a gente acha que a promoção e o marketing são assim uma coisa má, diabólica. Não são. Os produtos têm que chegar ao conhecimento das pessoas, para as pessoas poderem ter acesso, e as pessoas não são burras. As pessoas podem comprar uma vez um produto, uma revista, um livro, porque lhes tiveram ideia que ia ser muito bom, porque houve uma grande campanha de marketing, ninguém volta a comprar a segunda, terceira, quarta, quinta vez, a não ser os masoquistas, e portanto as pessoas sabem, como conhecem os jornais, conhecem as revistas, vão distinguindo o trigo e o joio, e nós, seja na política, seja no que for, percebemos que somos todos muito mais inteligentes do que tantas vezes nos queremos fazer passar uns aos outros. Às vezes achamos que somos os únicos, a sociedade é um bando de malfeitores do qual a gente nunca faz parte, porque somos sempre uns iluminados. Mas a verdade ensina-nos que as pessoas são muito capazes, muito inteligentes e muito capazes de distinguir as coisas. E, portanto, eu acho que é este o grande sentimento de gratidão. Gratidão para com toda a gente que está aqui, gratidão para com a minha família, para com os meus filhos, o meu marido, as minhas netas, tudo que no dia, os meus irmãos, tudo que no dia a dia nos tornam possível ter um equilíbrio emocional que nos permita investigar, trabalhar, sentir o prazer das coisas. Não tenho dúvida nenhuma que uma pessoa pode ter o maior sucesso profissional, mas se não tiver uma vida familiar, afetiva, de amigos, uma teia, uma rede de relações que tornam a sua vida significativa, não serão depois capazes de trabalhar com sucesso. E eu acredito
que os livros às vezes têm um bocadinho, e nisso serão ficção do ponto de vista histórico, mas terão um bocadinho desta minha vida e desta maneira como eu se calhar vejo o mundo. Há uns tempos um jornalista dizia: as suas rainhas são todas muito boazinhas. Essas pessoas eram muito más, isto não era assim, cortavam a cabeça uns aos outros. Se há coisa que eu descobri com a história, com este debruçar sobre a história, foi que as pessoas podem mudar por fora, podem ter mudado ao longo dos tempos, a maneira como se vestem, a maneira como falam, a capacidade que têm, por exemplo, numa carta de exprimir sentimentos, uma carta da Duquesa de Borgonha, uma carta da Rainha Dona Maria, estão a anos-luz uma da outra, numa em que uma é quase impenetrável, muitas vezes, de emoção, e as da Dona Maria são, provavelmente pela sua influência brasileira, tão mais emotivas, mas eu acredito que as pessoas são intrinsecamente... os valores humanos e o valor das pessoas estavam lá, independentemente das roupagens. Se há coisa que já na Dona Filipa me impressionou muito, foi aquilo que o Dom Duarte sentiu, a depressão que o Dom Duarte passou, que hoje chamaremos de depressão. Às vezes julgamos que os fenómenos da tristeza, da angústia, da depressão, são coisas que nasceram com o Freud ou depois do Freud. E quando vemos o Dom Duarte descrever esta tristeza em que a luz não penetra dentro dele, em que as coisas que lhe davam prazer deixam de dar, em que ele começa a ver tudo distante, naquela altura os médicos mandaram-lhe mais mulheres e mais vinho. Hoje mandam o Prozac, mas eu fico com a certeza que muitos dos dramas humanos, e no caso do Dom Duarte era o drama, acho eu, interpretando o drama da morte, provavelmente, do irmão e de tudo isto que hoje podemos ler. E nesse sentido, eu acho que hoje o romance histórico pode ajudar a entender estas pessoas de uma forma que às vezes pode parecer a um historiador puro e duro ou alguém com menos imaginação como anacrónico, e eu digo não. Eu acho que nós, se queremos apresentar as pessoas para que elas sejam compreendidas no que tinham da sua humanidade, temos que, de certa maneira, falar uma linguagem que as pessoas que vivem hoje entendam. Nunca quis usar os vossas mercês e as vossas majestades em excesso, porque achei todos os romances históricos que tenho lido em que se tenta falar e escrever como se estivesse no século XV ou no século XII, ou seja o que for, acabam pela dificuldade de afastar as pessoas. E o professor Rui Ramos, como alguns outros historiadores, consegue fazer história assim, e eu estou-lhe grata por isso. E estou grata a todos vocês que aqui estão, a amigos que eu não via há muito tempo, que trabalharam comigo, e portanto eu acho que a gratidão é uma forma, disseram-me no outro dia que é um sinal de saúde mental, e por isso eu acho que de facto a gratidão faz-nos dar valor àquilo que temos, e ao sentirmos tão felizardos e tão sortudos por termos tanta coisa, torna possível que haja um futuro melhor. E, portanto, podem esperar outro livro a seguir a este. Se julgavam que isto acabava aqui, desiludam-se. Obrigada.